Vamos lá, pessoal, já estamos ao vivo. Uma live aqui muito interessante com o pastor Josué Gonçalves. Vai entrando aí, o pastor já está por aqui. Eu vou chamar ele aqui para a nossa live. Boa noite a todos vocês. Já vai dizendo aí de que cidade você é, de onde você está nos assistindo. Pastor Josué Gonçalves. Fala, meu amigo. Como é que está você? Tudo bem? Bem demais. Pessoal, para vocês, eu sei que dispensa a apresentação, mas para boa educação, deixa eu apresentar. Pastor Josué Gonçalves é um dos pastores mais influentes e de maior credibilidade em todo o país, né? Eu quero também chamar a atenção de vocês, porque o pastor Josué Gonçalves é uma pessoa que entende de família, ensina sobre família, entende discipulado, tem um evento, né, do qual eu já participei, tive até a oportunidade de compartilhar uma pequena palavra, que é pastor discipulando pastores. Então, acredito que não havia ninguém melhor do que o pastor Josué Gonçalves para discutir conosco esse tema. Mileniarismo e sebastianismo, gospel nos dias atuais. Mileniarismo fala da eminente e imediata finalização de tudo, né? Do apocalipse, do fim do mundo. É a ideia do fim do mundo eminente e imediato. E sebastianismo fala da ideia de sempre querer levantar aí um Messias, um Salvador para toda a dificuldade que a gente está vivendo no momento, ok? Que no caso não é Jesus Cristo, seria outro. Nós tivemos aqui também no Brasil a guerra do contra-estado, né? E foi uma guerra que envolveu muito da religião e teve lá a ideia também de um Messias, lá um frei católico que queria ser o Salvador da Pátria. Então sempre tem um Salvador da Pátria. O convite para o pastor Josué Gonçalves foi feito porque eu entendo que há poucos homens com a maturidade, experiência, com a credibilidade para nos ensinar e para nos falar acerca de tudo que está acontecendo aí no mundo gospel, na vida da igreja, porque nós temos as duas coisas, a vida da igreja congregacional ali, e também temos o mundo gospel, né, que não podemos ignorar, porque hoje é grande e tem muita gente envolvida. Pastor Josué Gonçalves, seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo Reis. É um prazer estar participando aqui dessa live com você hoje. E é sempre bom participar da sua live, porque a gente também aprende muito. E como você falou, sobre o mileniarismo, não é? Quando as pessoas pensam que o mundo... Como pensavam, né? Que o mundo ia acabar no ano 1000. Exato. Não é? E aí, o sebastianismo foi aquele rei que desapareceu em Portugal. Dom Sebastião, né? Exato, Dom Sebastião. O Dom Sebastião. E aí Exato. As pessoas pensavam que ele ia voltar como Messias para resolver os problemas até de outras nações, não é? Exato. E é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Algumas pessoas achando que o mundo vai acabar amanhã. Por causa do coronavírus, né? É verdade, por causa do coronavírus. Estão querendo assumir uma posição de Messias. E eu tenho muito medo quando se levanta alguém com esse espírito messiânico, né? Eu também, porque a Bíblia diz que a nossa justiça não passa de trapo de imundície, né? Então, qualquer tentativa humana de fazer justiça é injustiça, né? Nós precisamos realmente deixar a justiça na mão de Deus, deixar Deus fazer justiça. Óbvio, né? Eu creio que tem que haver um equilíbrio entre deixar essa justiça na mão de Deus e também não compactuar com pecados ou com erro, mas também não podemos tomar para nós uma posição que é única e exclusiva de Deus, né? Os judeus, eles têm um conceito chamado Lashon Hará, que é o conceito da maledicência, né? De você não falar das pessoas mal, negativamente, nem mesmo quando isso é positivo, nem mesmo quando é positivo, não, perdão, nem mesmo quando isso é verdade, ok? Se é de forma negativa, nem mesmo quando é verdade, você não deve falar, porque o primeiro argumento deles é que quando você fala de alguém negativamente, você se coloca na posição de Deus dessa pessoa e você a julga e a sentencia. Então, eu penso também que na igreja nós precisávamos ter algum conceito, né, acerca de espalhar a má notícia
em que posição eu me coloco quando eu vou falar do outro, né? Exatamente. Eu, tem eu sempre gosto de, de me posicionar da seguinte forma, não é? Espalhar uma notícia ruim a respeito de alguém, e às vezes até sem ter provas, não é? Porque hoje, nesse tempo de fake news, nesse tempo de internet, as pessoas podem construir uma história por revolta. Por exemplo, uma mulher pode construir uma história contra um grande líder e espalhar isso na mídia, e até que se prove o contrário, o estrago já foi grande e pode nem ser verdade. Pode nem ser verdade. Então, eu penso que, primeiro, em meu lugar, o que faria Jesus? Em meu lugar, o que faria Jesus? Em meu lugar, o que faria o apóstolo Paulo? Né? O que faria o apóstolo Paulo? Né? Em meu lugar, o que faria, certo? Os homens sérios que servem como referência para todos nós. Outra pergunta importante: o que o evangelho vai ganhar com isso? O que a igreja, corpo de Cristo, vai ganhar com isso? Eu acho que nós já temos gente suficiente para falar mal da igreja lá fora. É Né? verdade. Já, não precisa da igreja ajudar, né? Não precisa, o diabo não precisa desse tipo de ajuda, porque tem muita gente fazendo o trabalho para ele. Agora, eu penso que, eu sempre tenho dito o seguinte: se eu não puder falar das virgens prudentes, eu não vou dar moral para as virgens loucas, entendeu? Eu não vou promover as virgens loucas. Até porque eu acho que o meu papel... eu sempre tenho dito o seguinte, ó: Jesus, ele não veio só cheio de verdade. Ele veio cheio de graça e de verdade. Entendeu? Então, eu acho que aí está o equilíbrio do nosso trabalho. Ao mesmo tempo, tá, que eu sou um profeta que não aceito, de hipótese alguma, o pecado, né, a prática do pecado, a vida no pecado, o pecado sistematizado dentro da igreja, do ministério, só que eu também sou um profeta da esperança, pô. Eu creio na restauração, eu creio no perdão, eu creio nessa graça que faz com o homem o que aconteceu com a vida de Davi. Se fosse como alguns estão achando que Davi nunca seria o cara que foi e jamais terminaria levando o título de homem segundo o coração de Deus. É verdade, concordo plenamente. Não, e nós temos casos no Brasil de grandes restaurações, de grandes líderes que hoje eles erraram no passado e hoje contribuem de uma forma incrível para o Evangelho, né? Mas, pastor, a pergunta é: como tratar quando isso pode ser uma fake news? Eu não tenho certeza se é uma verdade ou não, alguém está dizendo que é verdade, mas o senhor sabe que uma coisa é dizer, outra coisa é provar, né? Até denúncia, processo, isso também não significa nada, porque no Brasil todo mundo pode processar todo mundo. Se amanhã eu acordar com raiva de alguém, eu entro com processo, agora se eu vou ganhar ou não é que são elas, né? Então, isso não significa nada. Mas e quando também é verdade, né? Como lidar quando é verdade? Quando realmente um líder cai, quando esse próprio líder também assume isso, né? Porque eu acho que quando ele assume já é um passo de arrependimento gigante, né? Porque não é nada fácil para um líder de uma multidão de pessoas assumir erros, né? Eu costumo ensinar muito nas igrejas, né? E eu não sou o dono da verdade, eu sou mais curioso da Bíblia do que qualquer outra coisa, mas que a minha curiosidade me leva a investigar um pouco. Mas eu acabo vendo, às vezes, né, que você vai ensinar algumas coisas e tal. Eu tive o privilégio de ensinar na Renovação Carismática Católica, e aí eu fiz uma pergunta para alguém lá, eu falei: poxa, vocês não estão percebendo, vocês não conseguem enxergar que a questão da idolatria, das imagens, é um problema, né? E alguém na Renovação Carismática me falou assim: olha, a gente até consegue, mas como é que volta atrás? Então, é difícil admitir erros, né? Principalmente quando esses erros estão institucionalizados na nossa forma de ser igreja, de fazer igreja, de crença, de credos, né? E aí, como lidar com isso? Como lidar quando é um fake news? Como lidar quando é uma verdade? Primeiro,
chegou para mim que um pastor muito amigo, querido, teve um problema extraconjugal, certo? Teve um problema. Aí eu perguntei para esse cara que me trouxe, não é um fofoqueiro, é um pastor preocupado também, até porque nós somos amigos, os três somos amigos. Aí eu disse, cara, mas é certeza? Ele disse, olha, por esta fonte, é verdade. Beleza. Na segunda-feira, eu liguei para o meu amigo, pastor, eu liguei. Cara, chegou para mim, isso. Procede, é verdade. Você teve esse problema? Ele disse, tive esse problema, já confessei para minha esposa, confessei para a igreja, estou num processo aí de cuidado, estou num processo de restauração e cura. Eu penso que esse é o caminho. Eu poderia sair espalhando, denunciando, gritando para todo mundo, mas esse não é o espírito do Evangelho. Esse não é o espírito do Evangelho. Eu penso que o primeiro que linda frase, né? Que linda frase. Esse não é o espírito do Evangelho, né? Ou seja, o Evangelho tem um espírito e esse não é, definitivamente não é ele, né? Não, o espírito do Evangelho está na palavra do filho pródigo, entendeu? Ali está o espírito do Evangelho. E quem contou essa parábola foi Jesus. Jesus disse que quando aquele rapaz que fez assim, o que nunca deveria ter feito, pisou na bola, legal. Quando ele cai em si, se arrepende, volta para casa, o pai não manda ele para o quartinho dos fundos dizendo não. Vai lá para o quartinho dos fundos, você tem que ficar um tempo na salmoura aí, eu vou pensar se eu te libero perdão ou não. Não, a Bíblia diz que simplesmente o pai vai ao encontro dele. É a primeira vez que a Bíblia fala de Deus correndo na direção do homem, certo? E volta com ele, certo? Para dizer, você não vai voltar sozinho, entendeu? Eu vou voltar com você. E facilita o perdão e trata ele como ele não merecia ser tratado. Isso é graça, pô. O que é graça? Graça é a gente tratar o outro como o outro não merece. É a gente tratar o outro como a gente não espera ser tratado. É tratar o outro como a gente talvez nunca vai ser tratado. Agora, preste atenção, há um texto na Bíblia, que acho que está em Tiago, se não me falha a memória, que aquele que não usa de misericórdia, no dia do juízo, não terá misericórdia disponível. Entendeu? Uau. Ou seja, quando precisar de misericórdia, não vai ter misericórdia. Isso é muito sério. Vai experimentar da mesma justiça. Exatamente. Por isso que Jesus disse assim, ó, quer ser feliz? Viva a vida semeando misericórdia. Por quê? O dia em que você precisar, você vai ter misericórdia para colher. Uau. Eu fico assim preocupado quando muitos líderes que se colocam na condição de um Messias, entendeu? Na condição de um Messias, e vai dando tiro para todo lado. Ele quer ser um Messias e resolver todos os problemas da igreja como se fosse possível. Quer dizer, exatamente. O Espírito Santo é incompetente. Eu é que sou competente para acabar com os problemas da igreja. E quando Jesus disse, se eu quisesse, meu pai me enviaria agora 12 legiões de anjos. Se Jesus quisesse defesa, ele ia pedir os anjos, não ia pedir para o Eduardo Reis, né? Exatamente. Então, eu quero que fique bem claro para todo mundo que está participando com a gente o seguinte. Primeiro, o pecado, ele tem que ser tratado como pecado, certo? Eu acho que pode ser apóstolo ao membro que se batizou há 15 dias na igreja. Se ele pecou, ele tem que ser tratado de forma... tem que ser disciplinado, porque a disciplina serve como remédio para curar. Ele tem que ser disciplinado, tem que ser corrigido, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser curado. Ele precisa ser tratado. Que igreja é essa que prega a restauração, mas não acredita na restauração do outro, porque o outro é um pastor, porque o outro é um líder? Entendeu? É isso que não entra na minha cabeça. Que igreja é essa que prega sobre restauração, que prega sobre cura, que prega sobre libertação, mas quando é para investir na restauração
de um pastor, de um líder. Não, 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 não. Esse cara não tem cura, esse cara não tem jeito. Vamos colocá-lo no inferno de forma antecipada. Aqui. Eu não creio nesse evangelho. Eu não acredito nesse evangelho, entendeu? Eu não acredito. Porque é o que eu estou falando. Jesus veio cheio de graça e de verdade. Não adianta a verdade sem a graça, né? Não, a verdade sem a graça é uma desgraça. É uma desgraça. A gente coloca as pessoas no estado desgraçadas, não é? Então, eu penso, isso não minimiza, não minimiza o pecado. Eu continuo dizendo, por exemplo, esses dias eu fui convidado para ministrar numa igreja de um amigo. E esse amigo teve um problema. Ele teve um problema extraconjugal. Não é que ele é um mau caráter. Foi um vacilão, né? Vacilou, baixou a guarda e o diabo não teve misericórdia, não teve dó e ele teve um problema. Bom, isso veio à tona. Ele pediu perdão para a esposa o perdoou. Ele foi diante da igreja, né? E foi muito lindo, porque a esposa falou assim, ó, eu já perdoei o meu marido. E eu quero dizer para vocês que o meu marido não é um mau caráter. Ele é um homem de Deus que teve um momento de perdeu a cabeça e ele teve uma falha no seu comportamento, certo? Então, assim como eu perdoei meu marido, eu quero que vocês perdoem o meu marido. Beleza. A igreja perdoou, colocou ele em disciplina, num processo de tratamento, e ele se submeteu a esse processo. Ele ficou um ano sentado na primeira cadeira da frente, dos bancos da frente, só ouvindo. Um ano. Depois de um ano, então a igreja o resgatou, restituiu, devolveu a ele o ministério. E ele hoje, novamente, ele é o pastor desta igreja e com autoridade concedida pela própria igreja, reconhecendo o seu chamado. E ele me convidou para pregar lá. E eu fiz questão de ir pregar lá. Eu fiz questão. E eu cheguei lá e falei assim, ó, Deus vai devolver a você o que você perdeu. Deus vai te honrar. Deus vai realmente reconhecer a sua atitude de humildade, de arrependimento, de submissão a um processo disciplinar. E hoje ele está realmente rompendo, vencendo, superando e dando a volta por cima. Esse é o evangelho que eu acredito. É claro, quando o cara não se submete, quando o cara não aceita a disciplina, quando o cara quer resolver do jeito dele, quando o cara acha que é possível resolver do jeito dele, aí sim, então aí eu tiro minha mão, aí eu deixo então ele resolver do jeito dele, como eu já vi alguns tentando resolver do seu jeito. A igreja tinha 1000 pessoas e hoje não tem 100. Agora, aqueles que se arrependem, que se submetem à disciplina, eu tenho visto alguns, Deus tem devolvido a eles aquilo que eles perderam. Pastor, é uma impressão minha, que eu sou mais jovem, ou o senhor também tem essa percepção? Porque, ao que me parece, quando eu era mais jovem ainda, era muito notório que era a igreja quem nos ensinava. A igreja é que ditava as regras do que é certo, do que é errado. A igreja, e quando eu digo a igreja, eu estou falando nas pessoas dos líderes, é o corpo de liderança da igreja. É que ensinava o que é certo, o que é errado, para onde deve andar. Agora, eu estou com uma sensação de tantas pessoas chegando na igreja, que com 1 ano na igreja, 2, né, 3, ou 5, que seja, e tem gente com 1 ano, 2, 3, 4 de ministério, querendo ensinar a igreja como que ela deve agir, e parece que inverteu, entendeu? Em vez da igreja ensinar o camarada, o cara é que quer ensinar a igreja. O senhor percebe isso também? Onde que isso começou? O que levou a gente a esse ponto, né? De uma pessoa que converteu outro dia, querer ensinar a igreja como que ela deve se portar depois de 2000 e tantos anos de igreja, né? Depois de passarmos por tantos episódios na vida da igreja, que a igreja resistiu e venceu, né? Por que ela não vai vencer hoje um suposto paganismo? Ou seja, a igreja venceu a era das trevas. Por que ela não vai vencer um suposto paganismo dentro da igreja? O grande problema, Eduardo, é que começou
eu diria assim, que imperar dentro da igreja um espírito democrático maléfico, entendeu? Um espírito democrático maléfico. E no reino de Deus, o reino de Deus nunca foi democrático, não é? Nunca foi É um democrático. reino, né? Nunca foi. É um Tem um reino, rei, né? certo? É um reino. Se é um reino, não tem democracia. E aí, o que acontece? Eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus. E eu me lembro que, desde a época do meu pai, tinha uma convenção, tinha uma mesa diretora, tinha um conselho doutrinário, entendeu? Tinha um conselho que havia um crivo para quem deveria ou não ser consagrado a evangelista, a pastor. As decisões não eram tomadas por uma pessoa. As decisões eram tomadas por um conselho. E este conselho tinha sobre eles uma autoridade. Podia ser uma outra diretoria, até a presidência. Então, hoje, o que a gente percebe? Hoje eu percebo que muitas decisões são tomadas por um cara que anda sozinho. Entendeu? Ele anda sozinho. Ele não faz parte de um conselho para decidir juntos. Ele não tem um mentor ou mentores. Ele não tem. Entendeu? Ele não tem uma convenção. Então, ele vai decidindo da forma que ele acha melhor. Eu costumo dizer o seguinte: sozinho, até o melhor que você tem te leva à loucura. Uau, Presta de atenção. novo. Sozinho. Sozinho, até o melhor que você tem te leva à loucura. Eu, por exemplo, eu levo muito a sério algumas coisas. Outro dia, eu precisava mandar um texto para um pastor que não entendeu. Ele não entendeu algo que eu tinha colocado e ele me mandou um WhatsApp meio esquisito, né? E eu queria mandar um texto sério para ele, tá? Aí eu escrevi esse texto com muita calma, pensando em cada palavra, um texto forte, um texto bem forte, sério. Eu escrevi, mas antes de mandar para ele, eu acho que eu pedi para uns 3 conselheiros meus ler. Dá uma lida. O cara leu para mim: Josué, sem problema. Dá uma lida você. O cara leu: não, tá legal. O outro leu para mim: pô, tá legal, pode mandar, que não é ofensivo, você está falando sério, mas com respeito, tem coerência, faz sentido. Aí eu mandei. Qual foi o resultado? Positivo. O texto que eu mandei, tive um resultado muito legal do outro lado, que reconheceu, me chamou, me procurou, nos entendemos. Mas por quê? Antes de eu fazer, eu pedi que algumas pessoas que estão de fora e que são da minha extrema confiança, lesse para mim. O grande problema é que as pessoas vão escrevendo e vão postando, vão gravando vídeo e vão soltando. Daqui a pouco, algumas pessoas que tinham tudo para ir longe, poderiam ser uma ferramenta preciosa nas mãos de Deus, vão se perdendo no caminho. Sabe, Eduardo, o que eu acho hoje? Está faltando pai para muita gente. Está faltando pai. Por exemplo, o meu filho Douglas, ele é uma bênção. Está sendo usado por Deus na nação. Ele é uma autoridade hoje na internet. Mas frequentemente ele senta comigo: pai, o que o senhor acha disso? Ô pai, o que o senhor acha disso? Entendeu? E quantas vezes eu chego: Douglas, vai por aqui, faz isso aqui, entendeu? Está faltando pai para a maioria destes que estão ocupando espaço, muitas vezes, na mídia e querendo ser os donos absolutos da verdade. E é o que você falou. A impressão que dá é que eles estão dizendo que todos os que vieram antes de nós estavam errados e que Deus revelou só para eles o certo e a verdade agora. Pastor, uma outra coisa, um outro ponto que eu penso também é que quando eles tomam conselho, geralmente eles tomam conselho com a turma deles, que as pessoas que estão abaixo deles, que não têm poder de voz sobre eles, né? E aí eles acham que isso é tomar conselho, né? Se você tomar conselho com a sua turminha, quem é que vai ficar contra? Se eu tomar conselho com a minha turminha aqui, eles mandam explodir o Brasil, entendeu? Vai falar: você está certo.
Agora, Você quer ver uma coisa? quando eu exponho essa opinião para fora, né? Como eu já te liguei algumas vezes, falando, ó, pastor, Aham. aconteceu isso e isso comigo, né? O senhor vai me dar uma resposta, não de como de alguém que está subalterno a mim, Claro. mentalmente, intelectualmente, ou financeiramente, ou até na questão de autoridade espiritual. Então, o senhor vai me falar de igual para igual e como um pai, o senhor é mais velho do que eu, o senhor tem mais experiência ministerial que eu vou ouvir. Quantas vezes eu já falei coisas aí, e a pastorada já me ligou aqui para puxar a orelha, eu tive que voltar atrás, tive que mudar a rota, porque Uhum. esse é o corpo de Cristo, né? Exatamente. E eu não me afastei de quem me puxou a orelha, de quem me direcionou, pelo contrário, tentei foi me aproximar mais. Uhum. Mas eu entendo que diz o texto que Deus enviaria antes do fim o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você acha que isso já aconteceu? O senhor que é um especialista em família? Eu acho que está em processo. Eu acredito que esse é um dos aspectos do avivamento que nós vamos começar a experimentar daqui para frente. Essa conversão dos pais, não é? Aqueles que vieram antes da gente, aqueles que já fizeram muito e que nós estamos desfrutando. E eu acho que vai haver essa reconciliação de gerações, não é? Converterei o coração dos pais dessa geração que fez muito, não é? Converterei o coração desta geração a esta nova que está vindo. Uma das coisas mais lindas que eu achei no Descende, liderado pelo Teófilo, né? O Theo Hayashi, Teófilo O Theo Hayashi. Hayashi aqui no Brasil. Eu fui lá na reunião que antecedeu, não é, o dia do evento. Eu fui lá na reunião, estava eu, Jeremias Pereira, Hernandes Dias Lopes, Carlito Paz, o Sila Malafaia, estavam várias líderes lá nessa reunião e a gente estava ouvindo a liderança do Descende, né? Inclusive o Theo, nós estávamos ouvindo. E uma das coisas lindas que eu vi o Theo falar, e todos nós ali aplaudimos ele disse o seguinte: isso que nós estamos vivendo hoje é resposta das orações daqueles que vieram antes de nós. Isto Uau! que nós estamos colhendo hoje é resposta do trabalho que aqueles que vieram antes de nós fizeram. Por isso, nós estamos apenas colhendo o que foi plantado. E nós temos Uau! que honrar essa geração. Nós temos que reconhecer o valor desta geração. Nós queremos, então, amanhã, no Descende, reconhecer o que os nossos pais e os nossos avós espirituais fizeram para que hoje nós estivéssemos vendo esse avivamento. Porque, com certeza, muitos jejuaram, muitos oraram, muitos fizeram o possível e impossível para que isso acontecesse no nosso tempo e que nós estamos colhendo de forma extraordinária. Eu penso que isto converterei o coração dos pais aos Aos filhos filhos e e o dos filhos coração aos dos filhos. filhos aos pais. E E foi aí, lindo no Descende que o microfone ficou mais tempo na mão dos que vieram antes do que na própria mão deles, né? exatamente. Cara, isso até me arrepia, porque Deus gosta disso. Deus gosta disso, esse princípio da honra, entendeu? Quando a gente reconhece. O meu filho o Douglas tem essa consciência e eu acho muito legal. Sempre que eu estou com ele em um evento, ele sempre faz questão de dizer, ó, eu estou em cima dos ombros desse cara aí, ó. Eu estou em cima dos ombros desse cara aí. Entendeu? Ter um pai é fundamental para o Douglas ter construído tudo que está construindo, né? Exatamente, Fundamental, exatamente, fundamental. entendeu? Porque o senhor é Eu pai levo dele, muito a sério o os senhor é pai caras. dele aí duas vezes, né? O senhor é o pai biológico e Exatamente. também é o pastor. Exatamente, biológico e também eu sou pastor que dou cobertura para ele, tanto no movimento Dizescope quanto na família Dizescope. Então, é isso que está faltando. Então, vai um conselho aqui, não é? Vai um conselho. Eu sei que nós estamos sendo ouvidos aqui por muitos pastores jovens, não é? Por Isso. muitos pastores, de repente, que não são tão jovens assim. Se você está caminhando sozinho, você corre um sério risco de ser mais um Sansão na história.
Por quê? Uau! Quando você estuda Juízes, você percebe que o grande erro de Sansão foi escolher andar sozinho. Do início ao fim, você não percebe Sansão com os pais. Você não percebe Sansão com mentores. Você não percebe Sansão com amigos. Você não percebe Sansão como Daniel, que tinha Misael, Ananias e Azarias. Ele está sozinho. Como é que ele termina? Ele é o cara do tempo dele, né? Exatamente. A autossuficiência dele. Percebe que no final ele brinca de se deixar amarrar. E amarrado ele ficou. Autossuficiência. Não, eu posso, eu sei, eu consigo. A hora que eu quiser, eu resolvo a parada. Meu, isso é perigoso. Isso é muito perigoso, entendeu? Por isso, o meu conselho a você que está nos ouvindo, tá? O quanto antes se cerque de mentores. Eu não vou falar o nome dele, mas é um cara que Deus está levantando, está soprando sobre a vida dele. Uma das coisas que eu admiro nele, ele não toma uma decisão sem ouvir pelo menos uns 5 mentores, e um deles sou eu. É muito legal. Vira e mexe, ele me liga, pô, pastorzão, eu preciso resolver uma parada aqui e eu queria te ouvir. Aí, ó, esse não é o caminho, cara. Não vai por aí. Ok, daí ele vai ouvir o outro e as coisas vão se confirmando, e daqui a pouco você vê que o cara tomou a melhor decisão. Mas por quê? O cara tem mentores, pô. O cara não anda sozinho, o cara não caminha sozinho. Preste atenção, eu vou repetir o que eu disse. Sozinho, você corre um sério risco, na sua exaustão, escolher o colo de uma Dalila para se deitar. T.D. Jakes diz o seguinte: não foi o sexo que destruiu Sansão. O que destruiu Sansão foi ele ter debruçado, deitado no colo errado. Entendeu? Uau! Pastor, antigamente também, e eu vou falar aqui de mim, porque esse dom que Deus me deu aqui com a palavra, esse dom, ele se manifestou muito cedo na minha vida. Mas nem por isso eu consegui sair fazendo o ministério. Ou seja, eu tive que esperar alguém dizer para mim, você está pronto, pode começar, pode... Parece que hoje não tem muito disso. A pessoa, ela acha que ela está pronta e ela vai. E isso tem causado um grande mal na vida da igreja, né? Porque quando eu acredito que estou pronto, eu faço isso, né? Eu esqueço que eu preciso de um mentor, eu esqueço que eu preciso consultar os pais, eu esqueço que eu preciso ouvir os que vieram primeiro, os mais velhos. Mais velhos não só em questão de idade, mas ministerialmente estão mais tempo do que eu. E aí a gente acaba não buscando refúgio, né? E a gente, por mais que você tenha caráter, um coração sério, você vai passar por situações difíceis, né? Eu, quando passo situações muito delicadas, porque o ministério, às vezes, te coloca em situações muito delicadas, né? Eu procuro ligar, eu ligo também para 4, 5, igual eu liguei para o senhor, liguei para o Luiz Hermínio, para o Gustavo Lara, são as pessoas que me instruem, em quem eu confio que vão me dar uma direção correta, ok? E quantas vezes eu já precisei frear, parar, voltar atrás, e até tomar decisões de avançar quando eu tinha medo, eu não queria, né? Porque eu entendo que eu estou pronto para uma área daquilo que eu opero, mas não estou pronto para outras. As pessoas podem não estar 100% prontas em todas as áreas, né? Às vezes eu já consigo aí ter uma reunião, uma célula, mas não quer dizer que eu consigo ser pastor de uma igreja, né? É verdade. E a pessoa, e às vezes quando você dá à pessoa a oportunidade dela pregar numa célula ou fazer uma reunião num ambiente de trabalho dela ou na universidade, ele já começa a se sentir pastor e acha que pode abrir uma igreja. É verdade. A pergunta que eu faço é a seguinte: quanto tempo Josué serviu Moisés? Quanto tempo Josué serviu Moisés? Quanto tempo Davi serviu Saul? Entendeu? Quanto tempo Davi ficou esperando depois da unção? Entendeu? Quanto tempo levou para ele realmente assumir o governo? Alguns e teve anos, oportunidade né? até de matar.
E teve a oportunidade até de matar Saul para adiantar o processo, mas ele não fez isso. Quanto tempo Eliseu serviu Elias? Quanto tempo ali, ó, ouvindo todo dia, entendeu? Ajudando o seu mestre, o seu discipulador, seu pai espiritual, não é? Quanto tempo Paulo andou com Barnabé, não é? E quanto tempo Timóteo andou com Paulo? Timóteo andou com Paulo de 10 a 15 anos. Você está me entendendo? Agora o próprio Senhor Jesus esperou 30 anos para começar seu ministério público, né? E antes de começar, lembre-se que antes de Jesus começar, ele não saiu fazendo e acontecendo. Ele estava lá na Galileia, ele sai da Galileia, vai lá para a Judéia, encontra-se com João Batista e se submete à autoridade de João. Ó, eu vim aqui porque eu quero me submeter à sua autoridade. Me batiza aí. Me batiza Exato. aí. Por quê? Exato. Porque poder sem estar debaixo de autoridade é um poder invalidado. Não há validação do poder que não está debaixo de autoridade. Então, Jesus se coloca debaixo da autoridade antes de começar. E aí, olha que legal. Quando ele sai das águas batismais, o céu se abre, o Espírito Santo desce, e quem é que apresenta ele? O Pai, entendeu? O Pai fala, ó, esse é o cara. Exato. Pode ouvir, esse é o cara. Mas olha aí, 30 anos servindo o Pai, certo? Depois ele sai da Galileia, vai para a Judéia, se submete à autoridade de João Batista, que seria como que o pastor da igreja, entendeu? Se submete à autoridade. E aí, depois dessa submissão à autoridade, ele aí tem a aprovação do Pai. Exatamente. E o Pai apresenta ele. Ó. Aí e é assim. Aí quando o Pai te apresenta, acabou. Acabou. Entendeu? Todo mundo vai ver que você realmente é alguém que foi chamado, vocacionado e está sendo patrocinado pelo Pai. Eu vejo que alguns ministros, ô pastor, estão tentando vender a ideia de que a igreja está um caos de desordem. Mas eu não vejo assim. Pelo contrário, eu vejo a igreja muito organizada, eu vejo a igreja... Eu não sei com quem essas pessoas se relacionam, né? Mas com as que eu me relaciono, eu vejo uma igreja muito organizada, uma igreja saudável, uma igreja que cada vez mais se aprofunda e reflexiona, e reflete mais nos assuntos, principalmente de caráter filosófico, que não era antigamente. Ela quer entender mais profundamente as coisas, para tomar suas decisões também mais acertadas. Eu tenho visto isso na igreja. A igreja, para mim, não está um caos, pelo contrário. O mundo está um caos, a igreja não está um caos. Mas alguém quer vender a história que a igreja está um caos. E quando você instala o caos, qualquer um pode ser um Messias. Exatamente. Mas até onde eu vejo, as igrejas ainda têm seus pastores, né? Não existe um espírito de anarquia na igreja. Claro. Agora, esse tipo de problema sempre houve e sempre vai ter, certo? Sempre houve. O Acã sempre existiu. O Acã sempre existiu. O Ananias e Safira sempre existiram. Agora, cabe a nós a lidar com isso como deve ser tratado. Agora, eu não posso pegar as virgens prudentes, juntar com as loucas e falar que todos são loucos. Falar que todos são loucos. Não foi o que o Senhor Jesus disse, né? Não, tem as virgens prudentes e tem as virgens loucas. Agora, o grande problema é quando eu só falo das loucas. Só falo das loucas. Aí então, faço parecer que está um caos, né? Mas não está. Não está. E eu, por exemplo, eu estou muito esperançoso. Eu estou muito esperançoso. Há uma galera jovem de pastores vindo aí com muita fome de Deus, cara. Com muita vontade de aprender, entendeu? Eu fico vendo aí, por exemplo, o Felipe Valadão, lá no Rio, não é? Eu fico vendo o Lucio Barreto, o Leandro Vieira, o Leandro Barreto, o Douglas Gonçalves, não é? O Davi Lago, não é? O Theo e tantos outros, não é? Lá em Santo André tem os meninos lá, que é o David e o Wagner, do Além do Véu. Tá? É uma moçada que está vindo aí, cara, com fome de Deus. Com fome de Deus. E querendo aprender. A sua escola mostra isso.
Você faz uma escola, entendeu? Para estudar a palavra, tem fila. Não é? Exato. O Subirá veio aqui em Bragança para falar, cara, sobre o impacto da santidade. Vai vendo, impacto da santidade. E ele ia falar numa noite, 3 horas e meia. Numa noite, sem parar, 3 horas e meia. Esgotaram, acho que 20 dias antes, esgotaram as inscrições. Os caras pagando para ouvir 3 horas e meia sobre santidade. Agora, falar que essa igreja está uma bagunça, não acredito. Entendeu? Eu também não acredito, não. Tem aspectos para melhorar? Tem aspectos para melhorar. Podemos melhorar? Podemos melhorar. Mas eu creio, certo, que a igreja no Brasil ainda vai dar muito o que falar no sentido positivo. Eu creio muito nisso, entendeu? Para mim, sem sombra de dúvidas, ao meu ver, ok? Que a igreja de Corinto foi para Paulo a igreja mais difícil de lidar. Ok? Porque eu penso assim, porque a igreja de Corinto, ela era moralmente uma igreja difícil, ok? Complicadíssima. Muito mais complicado do que o que nós vemos hoje. Não obstante, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14, Paulo diz: estou pronto para ir ter convosco pela terceira vez, e de novo não vou ser pesado, não vai custar como custam para as outras igrejas. No verso 13, mostra que as outras igrejas participavam financeiramente dessas visitas dele. Mas de Corinto ele fazia questão de não pegar, de não ser pesado. E ele diz que vai pela terceira vez e de novo não vai ser pesado, porque ele entende que são os pais que ajuntam para os filhos e não os filhos quem tem que ajuntar para os pais, ok? Então, o que ele está dizendo aqui é que ele está tão cheio de Cristo para dar, que ele não espera receber deles algo relativo às características de Cristo. Porque ele entesourou a vida de Cristo para derramar sobre eles. E ele não tem expectativa naquelas pessoas. E no verso 15, ele diz assim, ó, e de muito boa vontade eu gastarei tudo que tenho, né? Aí falando de dinheiro, eu vou gastar todo o dinheiro que for necessário, e também me deixarei gastar, em uma outra tradução, tá, se preciso for, empenhorarei a minha vida por vocês. Só que quanto mais eu vos amo, menos sou amado. Ou seja, o fato da igreja não dar uma resposta satisfatória para o ministro não é motivo para ele deixar de amá-la, para ele expô-la, para ele tentar fazer justiça com a sua própria justiça, né? Porque Paulo não tinha expectativa nessas pessoas. Ele diz, quanto mais eu amo, menos sou amado, e continuou amando. E não só foi lá, como enviou a Tito lá também. E ele diz, e quando eu enviei a Tito, Tito pediu alguma coisa? Não, Tito foi no mesmo espírito que eu e nas mesmas pisadas. O que eu penso, pastor, é que às vezes nós não estamos seguindo o mesmo espírito dos nossos pais e nem estamos andando na mesma pisada. Aqui, quando Paulo diz que Tito foi, e ele fala, por acaso Tito vos pediu alguma coisa? Né? Então, eu não posso lançar mão daquilo que os meus apóstolos, ou o apostolado que veio antes de mim, abriu mão. Porque eu fico pensando em Eliseu abrindo mão daqueles presentes de Naamã e Geazi metendo a mão. Ou seja, eu não posso querer pegar para mim aquilo que o Senhor, como um pai espiritual para essa nação, um ministro mais experiente do que eu e do que muitos ministros mais jovens, se o Senhor abriu mão, por que eu quero pegar? Se a igreja abriu mão disso, entende? Quem tinha capacidade de se levantar dessa maneira e dizer o que é certo, o que é errado, e que tem experiência e tem autoridade para isso, não faz, por que eu vou pegar isso para mim? Eu penso que é buscar uma lepra para mim mesmo, entendeu? É buscar conseguir uma lepra, porque eu não vejo benefício nisso. Eu não vejo nenhum tipo de benefício nem para a igreja, nem para mim, nem para outros ministros. Eu estava falando com o senhor mais cedo sobre o pastor discipulando pastores, né? E eu te liguei, porque às vezes o cara vai pensar que é porque nós estamos aqui, mas eu te liguei já há quase um mês atrás, dizendo, né? Pastor, eu quero estar no pastor discipulando pastores esse ano, quero estar sentado, quero aprender, quero divulgar, lembra que eu falei, eu quero divulgar para os pastores que caminham perto de mim, para os meus amigos, porque eu estive lá e entendi a pregação do senhor lá e a mensagem do pastor Estevão Fernandes, essas duas mensagens, elas construíram um pedaço de mim que faltava. Entendeu?
E a gente tem que entender que a gente não é 100% completo em tudo. A gente tem que aprender, a gente tem que crescer. Alguém disse, é verdade, que cada membro do corpo carrega uma parte da mensagem. Entendeu? Exato. Cada exato. membro do corpo carrega uma parte. Então, você é um membro do corpo que carrega uma parte. Eu sou um outro membro que carrega uma outra parte. O Estevão é um outro membro. E é aí que a gente vai se completando um no outro, não é? Agora, eu lamento, né, Eduardo, que tem muitos pastores que eles chegam em um nível que acham que eles não precisam mais ouvir ninguém e sentar à mesa com ninguém. Agora, numa reunião como essa do pastor discipulando pastor, muitas vezes você aprende muito mais sentando à mesa, até do que ouvindo, às vezes, alguém falar lá no púlpito. Então, não é só ouvir a ministração lá do púlpito. É a relação, né? Exatamente. É o relacionamento, é o estar com o companheiro, ouvir o outro, a experiência do outro, poder orar com o outro. Aí que você cresce, é o que você falou. De repente, outro dia, eu estava fazendo uma live aqui e pedindo para todo mundo ter papel e caneta para escrever, né? Aí eu disse, por quê? Porque, às vezes, uma frase é uma chave, pô. É verdade. Vai te abrir uma porta gigantesca. É que nem um cara falou assim, pô, eu trabalho com empreendedorismo digital e eu tenho que ir numa reunião anual nos Estados Unidos. E eu sei que muita coisa que eu vou ouvir lá, eu já ouvi, eu já sei. Aí eu vou, viajo 12 horas, sento com os caras, fico lá 2, 3 dias. Só que tem o seguinte, 99,9% às vezes eu já sei. Mas, de repente, naquele 1%, um cara lá solta uma que dá assim, um insight na minha cabeça que eu volto já com um plano montado para ganhar mais alguns milhões de reais. Às vezes é um insight. Então, por isso que nós temos que estar aonde esse insight pode acontecer. E um dos lugares é numa reunião como essa, onde pastores se reúnem com a intenção de um discipular o outro. As pessoas estão pensando que essa crise do coronavírus vai ser o fim de tudo, mas eu quero dizer que se crise for sinal do fim, a crise começou foi quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, gente. Essa é a maior crise instalada de todos os tempos. Essa é a grande crise, né? A crise começa aí. Nesses 2000 anos de história da igreja, eu gosto muito de ler Justo Gonzalez, né? A igreja passou por situações muito difíceis. O que nós estamos vivendo hoje não é nada difícil da igreja resolver. O que eu acredito, cada vez mais acredito nisso, e cada vez mais tenho tentado moldar isso na minha vida, é que cada vez mais nós precisamos converter esse coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. A gente tem que cada vez mais buscar mentoria dos mais velhos, buscar ouvir os que vieram antes da gente, o que eles falam, por que falam, ok? E parar com essa ideia de querer ser o Messias Salvador da igreja. Jesus já morreu, irmão, já ressuscitou, entendeu? Você não precisa matar ninguém, nem precisa se matar. Uma outra coisa que eu tenho visto também na maioria desses ministros que acabam se perdendo na caminhada, pastor, é que lidar com o ministério não é uma coisa fácil, administrar o mundo espiritual ao redor disso não é uma coisa fácil, ok? Não adianta tentar espiritualizar o que já é espiritual, mas também não adianta tentar humanizar o que é espiritual, fazendo de conta que o espiritual não existe, ok? E o que eu tenho percebido é que as pessoas que estão se perdendo aí na caminhada, nessa questão de realmente o que fazer diante de certos problemas que são extremamente delicados, é que essas pessoas elas perderam completamente a noção de que a igreja é formada de uma forma hierárquica, ainda que os ministérios não sejam hierarquia, ok? A hierarquia está nos que têm relacionamento com Deus e mais tempo. Por exemplo, quando Arão e Miriam resolveram falar mal de Moisés pelas costas, Deus desceu e tomou partido de Moisés, porque os caras falaram pelas costas, e o argumento de Deus foi esse. Se há profeta, eu falo em sonhos ou em visões. Com ele eu falo face a face, como qualquer fala com seu amigo. Ou seja, o nível de relacionamento de Moisés está tão acima que põe ele acima dos outros. E essa é a vida da igreja, né?
cara tem relacionamento, construiu algo, tem uma história, né? Tem todo um testemunho. Esses dias eu vi eu acho que foi um padre alemão dizer algo que eu achei muito interessante. Quando a Bíblia diz assim, honra teu pai e a tua mãe, Deus estava dizendo, honra quem veio antes de você. Porque Uau. se você não é capaz de honrar quem veio antes, você vive uma vida sem raiz. E uma vida sem raiz é uma vida que não dura muito tempo. É um ministério que não dura muito tempo. É um casamento que não dura muito tempo. Entendeu? É um projeto que não dura muito tempo. Quando você não sabe honrar quem veio antes de você. Porque quem honra quem veio antes está honrando suas raízes. E quem tem raiz, ele se torna indestrutível em Deus. Então, tem pessoas tendo um comportamento muito infantil diante de situações muito sérias e delicadas, onde requer maturidade, né? E eles estão alegando maturidade, mas de forma imatura, de forma que rebaixa tanto a pessoa deles, como a vida da igreja e como o testemunho público que a igreja tem que dar para fora. Eu sei que o testemunho da igreja é algo que nós, uma pessoa, duas, meia dúzia, não vai conseguir nunca abalar. O testemunho da igreja é o testemunho de Cristo, ok? Mas isso pode atrasar a vida, impedir. Eu falo como em questões ministeriais, né? Por exemplo, a gente às vezes desentende ministerialmente. E às vezes pela infantilidade, pela imaturidade. Eu vou contar um testemunho aqui. Uma vez, eu fui na igreja do pastor Arão Xavier pregar, há muitos anos atrás. Eu estou falando assim, de muitos anos mesmo. Okay? E eu era muito meninão, muito apaixonado, muito afoito, queria ensinar tudo num dia só e tal. E o pastor Arão me chamou e falou assim, olha, cara, não fala sobre maldição hereditária na minha igreja, né? Fale do que você quiser, só não fale desse ponto, porque eu já te ouvi falando desse ponto e a gente diverge nesse ponto. E eu com a igreja, nós ainda não chegamos ainda num ponto de discernir e de realmente definir o que nós cremos acerca disso. Ok? Ele me falou isso de manhã. Quando eu fui pregar de noite, do que eu falei? Maldição hereditária. Maldição hereditária. Falei 2 horas quase de maldição hereditária. Acabou o culto, fomos jantar, me tratou super bem, me deu lá a oferta que ele quis no coração dele, fui embora, todo feliz e tal. E passou 1 ano, ele não me chamou mais, passou 2 anos, ele não me chamou mais. No 3º ano, eu falei, tem alguma coisa errada. Peguei, fui lá na casa dele, sentei lá na sala dele e falei assim, vim te pedir perdão. A Bíblia vai do Gênesis ao Apocalipse. Era só eu virar a página e pregar em outra página. Eu posso pregar em qualquer página da Bíblia. Eu não precisava. Mas a imaturidade, essa justiça própria, você achar que você está certo. Olha o que eu achei. Esse pastor, quem é ele para poder querer esconder a verdade das pessoas? Quer dizer, essa verdade era a minha verdade. Claro. Ok? Claro. Porque a Bíblia tem ali, a Bíblia dá espaço nesse assunto para você estudar e pesquisar muito. Eu já tinha definido o que eu penso, mas não posso enfiar esse goela abaixo nos outros. Então eu voltei lá, pedi perdão. Eu, pastor Arão, hoje somos grandes amigos. Ele fala que ele pode contar os amigos dele na mão, e que eu estou lá no meio, e eu digo a mesma coisa. Ele é um dos grandes amigos que eu tenho, grande conselheiro. Mas eu vivi essa experiência. E a que eu atribuo essa experiência? A imaturidade, infantilidade, um espírito rebelde, entendeu? E querer ser o salvador da pátria. Agora, o bonito disso é o que você está falando, Eduardo. É o que eu tenho dito quando eu faço trabalho de mentoria, quando eu estou sentado com alguns pastores jovens. Eu digo para eles o seguinte... Preste atenção. Qual foi o grande problema de Abel? Qual foi o grande problema, de Caim? Qual foi o grande problema do próprio Adão? Qual foi o grande problema de Saul? Eles não tinham um coração ensinável, certo? Quem foi o discipulador de Adão? O próprio Deus. Quem foi o discipulador de Caim? O próprio Adão, o cara que mais conheceu a Deus do que todos nós, certo? Quem foi o discipulador de Saul? Foi Samuel, pô. Quem é que não gostaria de ter um discipulador como Samuel? Entendeu? Quem foi o discipulador de Judas? Foi Jesus, pô. Quem é que não queria ter o discipulador como Jesus?
Agora, é interessante que todos eles pisaram na bola. Entendeu? Caim mata o irmão, não é? Adão come a fruta influenciado pela esposa, Saul termina se suicidando. Aí onde é que está o erro? No discipulador? Não. Esses caras não tinham um coração ensinável. Agora, você não encontra os pecados de Davi em Saul. Interessante. Tem pecados que Davi cometeu que Saul não cometeu. Mas eu julgo que moralmente Saul era um homem melhor que Davi. Exatamente. Só que o problema... Aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos. Mas o problema do coração de Saul é que ele não era ensinável. Exato. Por exemplo, você não vê Saul orando assim, ensina-me, ó Deus, ensina-me, ó Deus. Não. Agora, leia o livro de Salmos. Você vai ver Davi, muitas né? vezes. Davi, ensina-me, ó Deus, ensina-me, ó Deus. Então, o que eu tenho dito para os líderes é o seguinte: se você não tiver um coração ensinável, você pode ter Deus como seu discipulador, você termina como Adão. Se você não tiver um coração ensinável, você pode ter Adão, o cara que mais conhecia Deus, mas você termina como Caim, assassinando seu irmão. Se você não tiver um coração ensinável, você termina como Saul, se suicidando, mesmo tendo Samuel, grande profeta, como seu discipulador. Se você não tiver um coração ensinável, pastor, você termina como Judas, mesmo tendo Jesus como seu discipulador. Então, o grande problema está exatamente aí. Nós não temos um coração ensinável. Esse é meu medo de alguns líderes que alcançam um nível de respeitabilidade e que acham que eles não precisam ouvir mais ninguém, sentar com mais ninguém, pedir um conselho, uma orientação de mais ninguém. Aí dá no que está dando o que nós estamos vendo aí. Muitos se perdendo e terminando de uma forma muito triste, terminando sozinhos, empobrecidos, solitariamente, e a culpa não é do discipulador, não é da liderança e não é da igreja. A culpa é do coração que não foi ensinado. Nós temos mais 2 ou 3 minutinhos aqui. Eu vou ter que encerrar a live antes de acabar, porque senão ela não está ficando salva. Eu quero que fique salva. Mas eu queria te perguntar, tem algumas pessoas dizendo e alegando que a igreja tem um submundo corrompido. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas diante disso? Olha, aonde tiver ser humano, sempre vai haver o pecado, o erro. Isso vai sempre, certo? Agora, eu vou bater na mesma tecla. Quando Jesus conta as parábolas, ele sempre coloca 2 grupos. E o que me importa saber é de que grupo eu faço parte. Eu quero fazer parte daqueles que são virgens prudentes, sal da terra e luz do mundo. E é este grupo que eu vou promover. E vou tentar convencer alguns do outro lado a passar pelo lado das virgens prudentes, o sal da terra e luz do mundo. Eu não quero ser jornalista do diabo, entendeu? Promovendo escândalo na casa de Deus. Amém. Pastor, muito obrigado pela sua participação, obrigado por aceitar o convite para essa live. Estou muito feliz. Pessoal, vai ficar aí a live salva. Você que me segue, que ainda não segue o pastor José Gonçalves, não continue em pecado, entendeu? Siga ele agora que você vai aprender muito, você vai amadurecer muito, você vai crescer muito, tá bom? Então deixa aí um beijão para todo mundo que me segue e também deixa esse conselho. Sigam aí o pastor José Gonçalves. Eu que agradeço. Deus abençoe. Grande abraço. Sucesso no seu trabalho. Qualquer dia você precisa vir aqui na igreja para ministrar outra vez. Vamos estar aí juntos. Um beijão. Fica com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.